Bom dia, meus irmãos. Vamos dar sequência, então, às nossas aulas a respeito dos dons do Espírito. Nós já estamos nas aulas de cada dom específico, né? Já tratamos de apostolado, semana passada profecia, e hoje a gente vai tratar do dom de línguas. Dom de línguas. Já vou convidar você a deixar sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 14. Vai ser quase que o texto base da aula. A gente vai olhar outros textos, mas esse é, sem dúvida, o texto que mais fala a respeito do dom de línguas. Bom, só para título de introdução, hoje em dia não se pode negar, né, que há um fenômeno de falar em línguas, né, em várias igrejas por aí. Ouso dizer que até fora de igrejas pentecostais, né, atingiu diversas igrejas independentes e por aí vai, que mostram esse tipo de fenômeno acontecendo. Como é que a gente explica isso? Como é que a gente faz para entender o que está acontecendo em várias outras igrejas e em outras não acontece absolutamente nada? Só tem uma forma da gente avaliar isso, biblicamente. Nós, protestantes, a gente segue uma norma chamada sola escritura, é só a Bíblia que explica isso. Então, a gente vai avaliar biblicamente qual o propósito desse dom, qual a utilidade dele, se ele ainda permanece, e vamos entender isso e tentar explicar esse fenômeno também, né? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente vai ver isso, tem menções desse dom. Só que não é tanto quanto se acha com a quantidade de acontecimentos desse dom atualmente. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento, ele aparentemente dá a ideia de citar 3 vezes. E no Novo Testamento, só tem 2 livros que falam do dom de línguas. Só Atos e Coríntios, e 1 Coríntios, apenas. Nenhuma outra carta das igrejas fala sobre o dom de línguas. Apenas a carta de 1 aos Coríntios. E em Atos, que foi o fenômeno inicial. Por que esse dom é tão utilizado e falado, sendo que a Bíblia mesmo nem fala tanto assim dele? Isso é algo a se observar também. Mas como eu já falei muito desse dom, quem tem acompanhado as pregações em Atos dos Apóstolos, eu não vou ser exaustivo assim, eu já fui bastante em um sermão que eu preguei a esse respeito também. E hoje eu quero tentar trazer de uma forma bem didática o que é e o propósito desse dom para a gente entender por que nós cremos que o dom de línguas não mais permanece entre nós hoje e tentar explicar esses fenômenos que acontecem em outras igrejas. Então, vamos começar trazendo uma breve definição, resumo, que a gente vai caminhar por ela, tá? O dom de línguas foi a capacidade sobrenatural de falar em um idioma humano estrangeiro, ou seja, um idioma humano conhecido, estrangeiro, que não era previamente conhecido ou estudado por aquele que fala, né, pelo locutor. E qual o objetivo? Com o objetivo de ser sinal para os incrédulos, revelando o evangelho de Cristo Jesus e assim edificando a igreja. Essa parte final a gente vai tratar dela porque ela é importante. Dom de línguas é também para a edificação da igreja e não de si próprio. Assim como todos os dons. Todos os dons são para isso. Ok? Então a gente vai caminhar por aqui. Essa é a definição básica, resumo. E eu vou, em 4 pontos, definir o que é o dom de línguas e o seu propósito. 4 partes aqui da nossa aula hoje. Primeiro ponto importante que a gente precisa entender aqui. As línguas no Novo Testamento, elas eram revelacionais. Quem estava na aula de profecia sabe que revelação
é algo que vem direto de Deus para a pessoa e a pessoa então proclama para a igreja, diretamente de Deus. Ou seja, quando eu estou pregando aqui, eu não estou revelando, eu estou proclamando uma revelação já dada para a gente. Está na Bíblia. Eu leio o que está na Bíblia e interpreto e explico. Isso é proclamar, isso é pregar. Agora, quando eu tenho uma revelação, é diferente, é Deus falando diretamente comigo. Às vezes é por visão, às vezes é por sonho, às vezes é ele falando mesmo direto na cabeça de alguém, o que a maioria das vezes acontece no Antigo Testamento. E então o profeta ia e falava. O que eu estou dizendo então? Que as línguas elas são revelacionais. Quando elas são interpretadas, elas têm caráter de profecia. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Vamos ver isso? Primeira explicação disso. 1 Coríntios 14, 2. Vamos lá, deixa eu abrir minha Bíblia em 1 Coríntios 14 também, porque esse texto é um texto base para a gente. Olha o que diz 1 Coríntios 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O que eu quero dizer com isso para falar que é uma revelação? O termo mistério na Bíblia, sempre no Novo Testamento, sempre se refere a uma revelação dada. Uma revelação dada por Deus. Quer um exemplo? Passa uma página aí. Alguém lê aí. 1 Coríntios 15, verso 51. Paulo vai usar o termo mistérios nesse sentido que eu estou falando. Engraçado, né, Paulo? Eu vou dizer um mistério. Para a gente, mistério é uma coisa que a gente não conhece, né? Mas ele explica logo em seguida. Por quê? Porque o termo mistério ele é intercambiável com revelação. Eu poderia traduzir esse versículo que foi lido com: eis que eu vos digo uma revelação de Deus. Tarará, tarará, tarará. E ele fala qual é a revelação que ele está trazendo, qual é o novo ensino diretamente de Deus que ele está trazendo para a igreja. Então, mistério aí é revelação. Tá? No nosso versículo aí, 1 Coríntios 14, 2, veja, ele diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Por quê? Porque ninguém está entendendo o que ele está falando. Porque ele está falando em outra língua. Tá? Ninguém está entendendo. Por isso que em espírito ele fala mistérios. Ou seja, o em espírito aí é como se fosse para ele mesmo. Só ele está entendendo. Porque ele está falando em outra língua. Só ele que está entendendo aquilo que ele está dizendo. Então ele está falando uma revelação para ele mesmo. Não é que ele está falando uma coisa que ninguém consegue interpretar. Mas ninguém consegue entender porque ele está falando em outra língua. Essa é a questão. Então, o primeiro argumento aí que eu quero dizer é: mistério sempre se refere a revelação. E quem estava na aula passada de profecia, vou dar mais uma explicação sobre essa questão de revelação. Revelação não é, por exemplo, a Lídia está grávida. Ela não sabe o sexo do bebê. Se eu chegar para ela aqui e falar assim: ó, Lídia, é menina. Não é isso que é revelação bíblica, tá? Não é isso. E Deus pode fazer isso? Pode. Ele pode me dar um sonho aqui e revelar. Não é normal igual se fala hoje em dia nessas igrejas, né? Tive uma visão. O povo tem visão o dia inteiro para revelar essas coisas. Mas isso não é a revelação bíblica. O que é a revelação bíblica? Jesus, Evangelho, obra de Deus na redenção. Como que eu vivo nesse mundo a partir daquilo que Jesus me ensinou? Como é que era no Antigo Testamento? Os profetas falavam daquele que viria. E no Novo, os profetas falam daquele que já veio e nos ensinam a caminhar até aquele dia que ele vai voltar. Revelação tem a ver com isso. Isso aqui que eu dei um exemplo aqui, pode acontecer, é raríssimo. Especialmente eu acredito que acontece esse tipo de coisa em campos missionários, porque Deus age às vezes para impulsionar o avanço do evangelho numa região completamente sem Cristo.
Pode acontecer, é raríssimo, mas pode. Mas isso não é um dom de revelação. Isso é um milagre que Deus quis impulsionar pela graça dele. Vou falar mais disso no final. Só para a gente continuar. Rafael levantou a mão? Você não levantou a mão, não? Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, revelação é isso. E línguas tem a ver com isso. Quando a pessoa falava em línguas, ela estava falando o quê? O evangelho. Quer ver um exemplo? Todo mundo vai lá para Atos 2. Lembra de Atos 2? Pentecostes, desceu o Espírito Santo. O que eles estavam? Eles começaram a falar em línguas, lembra? Tinha um monte de gente, de judeu, de várias outras regiões, ali em Jerusalém, por causa da festa do Pentecostes, e aí o Espírito desce e o povo começa a falar em línguas e o povo começa a entender. Os judeus que estavam lá começam a entender a igreja, que eram aquelas 120 pessoas falando em línguas. E o povo começa a entender. O que eles estavam entendendo? Alguém lê o versículo 11 para a gente. 2:11. Lucas está resumindo o que eles estão falando aí. Ele está falando o quê? As grandezas de Deus. Ele está falando da obra de Deus na terra, especialmente da obra de redenção em Cristo Jesus. Certamente eles estavam falando daquilo que Jesus veio fazer, da sua morte, da sua ressurreição, daquilo que ele ensinou e daquilo que ele prometeu. As grandezas de Deus. Isso é revelação. E isso línguas trazia quando a pessoa entendia. Ok? Então, toda língua é revelação. Toda língua é revelação. Segunda questão que nos explica isso. Paulo equipara línguas à profecia em 1 Coríntios 14, 4 e 5. Alguém abre lá, vamos lá. Todo mundo para 1 Coríntios 14 de novo. 1 Coríntios 14, 4 e 5. Olha o que está escrito, vou ler. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu vou explicar esse versículo mais para frente. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Ou seja, língua está sendo equiparada à profecia quando ela é traduzida, quando ela é interpretada. É a mesma coisa, vale o mesmo tanto que profecia. E o que é profecia? Revelação direta de Deus. Paulo está falando que é a mesma coisa quando a língua está sendo interpretada. Ok? E o último argumento para dizer que línguas são revelações está em Atos 2 também, só que no versículo 17. Atos 2, no versículo 17. Quando Pedro está pregando, e ele cita um texto lá de Joel. Olha o que ele diz. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Esse é o contexto do Pentecostes. O povo estava fazendo o quê? Falando em línguas. Mas Pedro citou uma profecia que não fala que o povo está falando em línguas. O que ele falou no versículo aqui? Que vossos velhos, os vossos jovens, eles vão fazer o quê? Profetizar. O que Pedro está fazendo? Está equiparando as duas coisas. Falar em línguas é profetizar, quando você entende aquilo que está sendo dito naquela língua. Ok? Então, línguas são revelações. Conclusão desse primeiro ponto aqui. Línguas hoje não podem ser iguais às do Novo Testamento pelo simples motivo de que hoje não há mais revelações. Eu falei sobre isso mais profundamente na aula passada. Por quê? Porque Deus já deu o que é suficiente sobre a obra da redenção. Deus já falou o evangelho para a gente. O evangelho é esse.
A revelação sobre o evangelho é essa. Se alguém acrescentar alguma coisa à obra de redenção de Cristo, espera aí, tem algum problema. Eu não preciso de revelação mais, nesse sentido. Repito, não estou falando de revelação se Deus vai te revelar se você vai para a esquerda ou você vai para a direita, não é isso. Isso é outra coisa. Mas revelação não precisa mais. Ok? Beleza, esse era o primeiro ponto. Línguas são novas revelações que tinham naquela época. Segundo ponto. Até aí, tudo bem? Tudo bem? Então, beleza. Segundo ponto, que é muito confundido. As línguas do Novo Testamento eram idiomas estrangeiros. Primeiro, vamos voltar lá em Atos 2. A gente vai ficar muito nesses textos, né? Atos 2, 1 Coríntios 14. Se fosse você marcava uma fitilho aí em Atos 2 e outro em 1 Coríntios 14. São os textos que mais tratam a esse respeito. Em Atos 2, parece bastante óbvio que eram línguas estrangeiras, ou seja, não é o balbuciar de fonemas e coisas quaisquer que não se existe, tá? Por quê? Alguém lê o versículo 6 e o versículo 8. O 8. A nossa própria língua materna, línguas estrangeiras, línguas que existiam. E aqui Lucas, ele inclusive cita várias línguas, várias línguas. Ele fala de várias regiões que estão aqui. Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, e por aí vai. Um monte de língua, um monte de língua. A ideia aqui são línguas estrangeiras. Isso parece bastante claro nesses versículos, né? E aí, é importante dizer só uma coisa, já até gerou uma discussão sobre isso em uma outra aula, eu vou trazer o meu ponto aqui. Certamente, para mim, esse dom é de fala, e não é um dom de escuta, tá? É um dom de fala. A pessoa que fala é que tem o dom. Vou dar alguns argumentos para isso. O verbo-chave nesses versículos que foram lidos, 6 e 8, né, que foram lidos, o verbo principal é falar. O povo ouvia o que o outro falava. O dom é de fala, aparentemente aí. Outro argumento para isso. Olha o verso 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. A ideia aqui é que tinha pessoas que não estavam entendendo. Não estavam entendendo o que estava sendo dito. Por quê? Muito provavelmente, o povo, os 120 da igreja estavam falando em várias línguas. Mas lá não tinha só gente de outros países. Tinha judeus da própria região. E os judeus da própria região não entendiam as línguas desses outros países. Então, certamente tinha gente que não estava entendendo as línguas que estavam sendo ditas. Por quê? Porque o dom é de fala, não é de escuta. E o último argumento para isso, para mim, que é o que mais deixa isso claro, dom espiritual, a gente vem falando isso desde o início. Dom espiritual é dado a quem? Aos crentes, a quem tem o Espírito. Então não faz sentido o dom ser de ouvir, por quê? Porque quem estava ouvindo eram incrédulos. Então quem fala é quem tem o dom. Então o dom é de fala e não é de escuta. É. Aqui, presta atenção, aqui tem pelo menos umas 15 regiões diferentes, certo? 15 regiões diferentes. Quantas pessoas tinham na igreja naquela época? Fala no início lá, 120. Tinha o suficiente para falar até mais do que uma pessoa cada língua. Entende? Sim.
Sim, eu concordo. Concordo. Esse é um bom ponto, deixa eu até comentar sobre ele. Na época do pastor Saulo, quando o pastor Saulo estava no seminário, isso aqui era novidade, né? Estava em efervescência. Estava em efervescência. Então, os reformados, os tradicionais, eles estavam assim, pirando, falando, como é que eu vou explicar isso? Por quê? Porque não tinham estudo sobre isso. Pensa nisso. Quantos séculos da história da igreja passaram sem ter ninguém falando em línguas igual se fala no século XX? 19 séculos em que todo mundo achava que tinha cessado. Aí vem a igreja pentecostal e cresce e fala, não, aqui ó, nós somos estamos tendo um novo Pentecostes. Nesse tempo aí que isso começou a surgir, os tradicionais ficaram assim, caramba, como é que a gente explica isso? E aí foram se levantando formas de explicar. E essa foi uma forma mais simples, né, vamos dizer assim, de explicar. Por quê? Porque se eu digo que é um dom de escuta ao invés de um dom de fala, o povo que está falando está errado. Entendeu? Mas essa não é a explicação que eu considero mais correta. Para mim, é um dom de fala, de fato. Quem tem o dom é aquele que fala. Provavelmente, o povo saiu pela rua e foi falando. Então, alguns ouviam aqui, o outro ouvia ali. Não, não era sermão, não. Foi diferente isso aqui. Sim. E é importante dizer, nessa primeira época aí que teve esse sinal, foi um sinal mesmo geral. O povo estava orando, desceu o Espírito Santo e o povo saiu para as ruas aí falando. Depois o povo se reúne no templo e aí Pedro explica. Isso, exatamente. Isso. Era um sinal momentâneo, né? Vou falar disso mais para frente. Aham. Isso. E só para complementar, em Corinto você vai ver o esquema sendo, esse dom sendo usado na igreja. Aí é diferente, tá? Em Atos foi uma coisa de geral. Em Corinto, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele explica como é que funciona dentro da igreja. Tá? A gente vai chegar nisso. Você ia falar? Sim. E vamos olhar isso, então. Esse segundo ponto que eu estou aqui é falar que eram línguas estrangeiras. Em Atos, deu para ver que eram línguas estrangeiras claramente. Sempre vai ser. Em Atos, deu para ver que era. Não dá margem para dizer que eram línguas estáticas, né? Outros idiomas, né? Esse termo ele é traduzido por língua, que é o órgão, ou então idioma, língua falada, tá? Mas vamos ver em outro texto. E em Coríntios? Vamos lá. Primeiro, em nenhum lugar da Bíblia, nem em Coríntios, nem em Atos, é dito que é diferente por algum motivo o termo. Nenhum lugar da Bíblia diz que é diferente. Que é diferente em Atos, o termo é diferente em Corinto. Se fosse diferente, provavelmente Paulo explicaria. Aqui eles estão falando línguas estáticas. Mas não, ele não fala isso. Segundo ponto, a terminologia é a mesma, né? O pastor Saulo acabou de falar. O termo é traduzido por idiomas, outros idiomas. Ok? Seguindo, as citações que Paulo faz do Antigo Testamento ficam claras que é sobre outros idiomas. Vamos olhar uma, por exemplo? Citação que Paulo faz lá de Deuteronômio 28, 49. Alguém abre lá para a gente. Paulo ele cita esse texto para dizer que o sinal para os judeus de que eles deixaram de ser o povo exclusivo de Deus e agora Deus está tratando o povo dele como todo mundo que crê em Cristo Jesus pela fé, seria um povo de outra língua, que falaria em outra língua. Isso no Antigo Testamento, né? Falaria em outra língua, ou seja, uma língua real existente, e traria o juízo para eles. No Novo Testamento, o sinal é semelhante, só que não é um povo que ia destruir eles. É um sinal de que agora todos os gentios estão incluídos no povo, eles não são mais exclusivos.
ok? Mas a citação que Paulo usa fica claro, é um povo de uma nação cuja língua era diferente da deles, ok? Língua que existe. Provavelmente, quando anjos apareceram na Terra, eles não falaram língua de anjos, eles falaram línguas terrenas. Isso. E deixa eu até explicar isso. Esse é um argumento que é muito utilizado pelos pentecostais para dizer que são línguas estáticas. Vamos no único lugar da Bíblia onde fala língua de anjos. Vamos lá, todo mundo. 1 Coríntios 13. Deixa eu explicar esse texto, é importante. 1 Coríntios 13. Que é a língua dos anjos, exatamente. Tem gente que fala isso. Olha, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, olha o que é dito. Todo mundo abriu? Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Qual que é o argumento de Paulo aqui em 1 Coríntios 13? Ele está falando que se você faz qualquer coisa, se utiliza seus dons na igreja e não tiver amor, nada serve. Não serve para nada. Certo? Esse é o argumento de Paulo. E nesses primeiros 3 versículos, ele está usando figuras de linguagem para exagerar, para falar que você pode ir o mais além de que você puder naquilo que você faz. Você pode, por exemplo, transportar montes, ele fala. Ninguém transporta montes, mas ele está exagerando. Você pode transportar montes, mas se você fizer isso sem amor, não serve para nada. Por isso que ele usa também na questão das línguas. Você pode falar até na língua dos anjos, se você quiser. Um exagero que ele está usando, entendeu? Se não tiver amor, não serve para nada. Ele não está dando base para que a gente fale em língua de anjos ou coisa e tal. Ele está simplesmente usando uma forma de retórica e uma figura de linguagem para exagerar e falar que o amor é importante. Ok? Ele não está dando base para ninguém falar em língua dos anjos. Outro versículo muito utilizado por quem defende línguas estáticas é aquele versículo que fala que a gente ora mal, mas que o Espírito Santo, ele então intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, né? Esse é um versículo que muita gente usa. Aí tá vendo, ó, gemidos inexprimíveis e coisa e tal. Quem fala em gemidos inexprimíveis? Não sou eu. O texto está falando quem é? O Espírito Santo. Ou seja, é uma coisa que é de Deus. Eu nem entendo, nem sei o que acontece quando o Espírito, então, ele pega a minha falibilidade e consegue fazer chegar até Deus de uma maneira que Deus me ouça. É o Espírito que faz isso. Eu não. Eu falo na minha própria língua e oro a Deus da melhor maneira possível. Mas ainda assim vai ser falho. Mas o Espírito vai lá e ele organiza e intercede a Deus para que ele me escute. Ok? Então não sou eu que falo em gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo. Seja o que for esses gemidos inexprimíveis, tá? Isso é só importante um ponto sobre isso. Nem sempre a pessoa que fala em línguas, ela está falando por demônios, tá? Inclusive, eu até escrevi isso no meu slide em algum momento lá. Muitas vezes é emoção e coisa e tal, não tem a ver. Mas pode ser, sim, que seja algo, um espírito maligno, coisa e tal, sem dúvida. Eu creio que pode ser sim também. Isso, exatamente. Um outro argumento para falar que são línguas estrangeiras. Eu nem coloquei ali, né? O dom de... em Corinto, Paulo fala de 2 dons, né? Eu até coloquei no título da aula, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas, tá? A palavra interpretação, ela é literalmente tradução, tá? Mas, assim, toda tradução é uma interpretação, de certa forma. Ok? Toda tradução é uma certa forma de interpretação. Ou seja, é uma língua existente que vai ter uma tradução para outra língua. Ok? Então, o próprio texto de Coríntios fala isso. E logo, tudo indica que no Novo Testamento, de forma geral, as línguas eram idiomas estrangeiros. Seja o que for que esteja acontecendo hoje, não condiz com o que está no Novo Testamento, tá?
línguas estáticas, balbuciar palavras inexistentes, língua dos anjos, é algo completamente diferente do que a Bíblia ensina sobre dom de línguas. Tá? E uma última coisa, as experiências modernas, elas podem até ser reais e até ter alguma utilidade para os utilitários desse dom, né? Mas isso não significa que são corretas biblicamente. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Porque os modernos eles vão dizer assim: hoje em dia a nossa vida é muito frenética, e Deus deu então esse dom aí, ele é um pouco diferente. Por quê? Para a gente encontrar alguma forma aí de ser acalmado espiritualmente. Então a gente fala aí o que qualquer coisa que dá na telha assim, como se fosse um balbuciar, para a gente acalmar e coisa e tal. Tem gente que explica assim, né? Primeiro, isso não é fruto de exegese bíblica. E segundo, isso não encontra precedente na história. Ou você acha que nos últimos séculos ninguém precisava ser acalmado também? E por fim, eu vou dar um exemplo sobre essa última questão que eu falei aqui, sobre a pessoa dizer que é real para ela e que tem utilidade. A gente até conversou em umas últimas aulas sobre isso, de gente que está aqui hoje, né, que foi dessas igrejas e falou e era real para ele. Tá? Que eu quero dizer com isso? Pode ser sim que seja real e que seja até útil para a pessoa. Vou dar um exemplo. Lembra quando Jesus fala lá em Mateus, no Sermão do Monte? Ele usa uma figura de linguagem para falar assim. Deixa eu abrir lá, né? Mateus 5:29. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 5:29. Ele diz assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está falando isso aqui literal ou figurativamente? Figurativamente, tá? Figurativamente. A ideia de Jesus é ser, tal como Paulo, ele está mostrando uma figura de linguagem para trazer uma coisa urgente, assim, exagerada, para mostrar que o pecado ele é perigoso, para te levar para o inferno. Melhor você entrar sem um olho no céu do que você ir para o inferno com os dois. A ideia é essa. Aí uma pessoa, mas o sentido é figurado, tá? Até porque na Bíblia inteira você não encontra ninguém que pecou arrancando o olho fora, né? Ninguém. O sentido é figurado. Mas alguém pode virar para você e falar assim: eu creio que é sentido literal. Aqui, ó, eu olhei, foi ruim para mim, eu arranquei meu olho fora, a experiência foi real e foi útil para mim. Agora eu aprendi. Beleza. A experiência para essa pessoa foi real e foi útil, certo? Mas ela não é correta biblicamente. Ainda que seja real, ele tirou mesmo o olho dele, arrancou fora. Foi útil para ele, ele falou: eu aprendi, nunca mais agora eu quis olhar para essas coisas. Fiquei cego e não olho mais para essas coisas, não caio mais nesse pecado. Foi real e útil para ele. Mas ainda assim não é correta biblicamente. Entende? Então, as pessoas que falam essas línguas hoje em dia, pode ser real para elas. Normalmente vai ser um produto que vem do coração, da emoção e tudo mais, ela é levada a falar. Ela pode se sentir acalmada por isso, ou seja, pode ser útil, mas ainda assim não é a manifestação bíblica correta. Ok? Então, o simples fato de ser real, de acontecer, não quer dizer que é o certo. Beleza? Então, línguas são revelação, e nós não temos mais revelação hoje. Línguas não são estáticas, são idiomas estrangeiros. Terceiro ponto, línguas no Novo Testamento eram para uso público e não privativo. Ou seja, não é para eu entrar no meu quarto e orar em línguas e me edificar com isso. Tem muito pastor que é pentecostal e coisa e tal. Eu conheço até um que era da presbiteriana, que ele fala isso até hoje. Ele saiu da igreja presbiteriana, né? Ele foi muito rechaçado por isso. E ele fala que ele, até hoje, eu vejo no Instagram dele, ele fala: eu oro em línguas e sou muito edificado por isso. Eu não sei o que ele faz no quarto dele, na casa dele, mas enfim, não é o que a Bíblia ensina a respeito de línguas. Eu vou explicar isso, mas Rafa. Para ele é. É isso que eu estou falando, é real e útil para ele. É isso que eu estou falando, é real e útil para a pessoa. Mas é isso que a Bíblia ensina? Eu vou mostrar aqui que não. Vamos olhar isso? Primeiro, todos os dons espirituais
na Bíblia visam o benefício da igreja e não individual. Você pode perguntar, mas você não falou que as línguas eram um sinal para os incrédulos? Então, como é que falar para quem não é igreja beneficia a igreja? Simples. É um propósito semelhante, por exemplo, ao dom de evangelização. O dom de evangelização é para o quê? É para trazer gente para a igreja. Você está falando, utilizando seu dom fora da igreja, mas é para o benefício da igreja no sentido de que ela vai ser incrementada com mais pessoas para a glória de Deus. Então, é nesse sentido que línguas é um sinal. Outra coisa, nenhum dom espiritual que já estudamos ou que a gente ainda vai estudar tem o propósito de que a pessoa edifique a si mesma individualmente. Nenhum. O propósito é sempre público, de todos os dons espirituais. Vou dar um exemplo específico. Eu estou utilizando dom de ensino aqui, eu estou ensinando. E eu estou me edificando com esse ensino, certo? Mas é por tabela. Por quê? Porque o meu objetivo ao ensinar é edificar a igreja. Obviamente eu vou ser edificado também com isso. Mas o propósito do dom é edificar a igreja e não a mim mesmo. Eu não estou guardando para mim para usar individualmente esse dom, não. É para expor isso. Da mesma forma, qualquer outro dom, inclusive o de línguas. O de línguas era um dom que era para proclamar as grandezas de Deus, né, que eu falei, a revelação de Deus, o evangelho, para pessoas de outras línguas que estavam sendo alcançadas naquela época pelo evangelho. Não faz o menor sentido você usar privativamente isso na sua casa para você orar. Ok? Diga. Segunda coisa, a preocupação de Paulo em 1 Coríntios 14 é totalmente com edificação do corpo e não privativa. Vamos ver isso? Vamos lá, 1 Coríntios 14. Eu botei o 3 e 4, vou ler o 3, o 4 e o 5. Olha o que ele diz. Mas o que profetiza fala aos homens público, como? Edificando, exortando, consolando. Propósito público, tá? Da profetização, da profecia. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Aí você está falando, mas ele está falando de edificação de si mesmo. Como é que explica isso? Paulo não está comentando isso aqui. Paulo está criticando isso daqui. Ele está falando, se você está falando em línguas na igreja só para você mesmo, você está edificando só a si mesmo. Profecia edifica a igreja inteira. Está vendo o tom de crítica de Paulo aqui? Ele está criticando a utilização desse dom para si mesmo, sem a tradução, sem a interpretação. Por isso que ele segue, no versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar. Por quê? Para que a igreja receba a edificação. Qual o propósito? Edificação da igreja. Edificação da igreja. E Paulo ele ainda deixa isso mais claro, versos 18 e 19. É isso, né? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Ou seja, algumas conclusões que a gente tira disso aqui que Paulo falou. Paulo ele não falava em línguas nas igrejas. Não falava em línguas nas igrejas. Ele falava na língua da igreja. Ponto. Por quê? Porque ele queria ser entendido pelas pessoas. Por isso que ele diz, eu prefiro falar 5 palavras que seja, do que eu fazer um mega sermão de 10.000 palavras para edificar a igreja de alguma forma, em outra língua que ninguém vai entender. Segundo, Paulo está dizendo que ele fala em línguas, né? Ele tem o dom, ele está dizendo aqui. E algo muito interessante, em Atos dos Apóstolos, Lucas nunca mencionou Paulo usando dom de línguas. Nunca. Ele nunca julgou isso importante. Por quê? Porque muito provavelmente... Eu creio que ele tinha o dom. Provavelmente, quando ele ia no 18 ele fala, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Obviamente, ele está dizendo de línguas estrangeiras aqui, ele sabia vários idiomas. Mas eu creio que sim, era o Espírito Santo agindo na vida de Paulo. Porque pensa, Paulo ele viajava por vários locais diferentes
e se deparava com várias línguas diferentes. Você acha que Paulo sabia a língua de todos? Provavelmente não. Mas provavelmente ele era um apóstolo dotado pelo Espírito Santo que aprendia a língua sobrenaturalmente para chegar a essas pessoas. Eu creio nisso. Esse era o dom que Paulo usava. E o que ele está criticando, ele falava, eu faço isso nas minhas peregrinações missionárias, mas na igreja, no culto, não. Porque não serve. Não serve. Por que eu vou falar numa língua que ninguém entende? Certo? E mais, em nenhum lugar da Bíblia se faz qualquer menções a usar línguas de forma privativa. Nenhum. Sempre é para edificação do corpo. E o último argumento, 1 Coríntios 14, 28, é taxativo, né? Vamos lá. 1 Coríntios 14, 28. Mas, não havendo intérprete, ou seja, se não for para edificar a igreja com isso, o que é para fazer? Fique calado na igreja, falando consigo mesmo, com Deus. Paulo é taxativo aqui. Se ninguém tiver para interpretar a sua língua, fica calado. Fala você e Deus aí em oração. Ok? Então, Paulo é taxativo aqui. Sim, o movimento carismático, ele atingiu muitas igrejas. Muitas igrejas. Ele começou na Pentecostal. A Pentecostal, de fato, difundiu esse ensino. Só que eu dei uma aula há pouco tempo atrás sobre o movimento, né, pentecostal. E uma das coisas que esse movimento aconteceu é que ele entrou em várias igrejas, inclusive na católica. Se você pesquisar no Google assim, movimento carismático Igreja Católica, é canção nova aí, ó. É imenso, é imenso. Ou seja, tem línguas, tem gente falando em línguas, não só em línguas, né? Fazendo aquele trem de revelação, por sonho, tive um sonho, não sei o quê e tal, testemunhos e não sei o quê. E isso invadiu várias igrejas, várias igrejas. Por exemplo, invadiu a igreja presbiteriana? Invadiu, tanto que a igreja presbiteriana se dividiu. A igreja presbiteriana tem a do Brasil, que se permaneceu tradicional, que é a nossa, mas o ramo da igreja que pensava dessa forma se dividiu e criou uma igreja chamada Igreja Presbiteriana Renovada. Entendeu? Então, a mesma coisa na católica, a mesma coisa na batista, a mesma coisa na metodista, quase todos os ramos tradicionais da igreja se dividiram de alguma forma para aqueles que pensam que o pentecostalismo é o correto. Então, eles foram e existe isso em tudo quanto é ramo da igreja cristã. Então, vamos lá, gente. Último ponto. Primeiro, eu falei que línguas eram revelações diretas de Deus, por isso que não tem mais. Línguas são idiomas estrangeiros. Por fim, qual foi o último ponto aqui que eu falei? Línguas são para uso público e não privativo. E o último ponto, línguas do Novo Testamento eram um sinal. Tá? Línguas serviam como um sinal da parte de Deus. E aí eu vou falar uma coisa aqui que talvez fique complexa, né? Da parte de Deus para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a mudança de direção do procedimento de Deus de operar no mundo. O que eu quero dizer com isso? Línguas serviram para sinalizar a mudança do procedimento de Deus para com o seu povo, de não mais os judeus terem acesso exclusivo às suas palavras, mas de todo mundo gentílico também. Ok? Línguas foram um sinal disso. Não só mais os judeus, como povo de sangue ali, era de Deus. Todo mundo agora pode ser povo de Deus. Qualquer língua e nação pode ser povo de Deus. E como é que faz isso? Pela fé em Cristo Jesus. Isso é o início do movimento missionário, né? Na verdade, a gente pode até dizer que existia movimento missionário no Antigo Testamento. Só como é que era? Você puxava para ele assim, ó, circuncida e vira judeu. Aí você virou agora povo de Deus. Como é que é hoje? Hoje não é trazer para cá. Hoje nós é que vamos atrás, né? A gente usa até duas palavrinhas, né? Antes era centrípeto, eu trazia para o centro, aqui era Israel. Hoje não, hoje é centrífugo. Eu saio do meu povo missionário, eu evangelizo fora para alcançar as pessoas. Entendeu? É o id, né? Que o Wilkes falou aqui. Então, línguas eram um sinal disso, dessa mudança.
E Deus, ele não costuma surpreender seu povo com as coisas inusitadas. Desde o início do Antigo Testamento, Deus ele dá sinais, ele anuncia as coisas que vão acontecer posteriormente. O Antigo Testamento era o quê? Era um anúncio constante do Messias que viria. E não é diferente para esse ponto também. Deus ele anunciou isso também no Antigo Testamento. Várias vezes, de que as línguas viriam para difundir o evangelho, né? Exatamente, para alcançar todos os povos. Começa isso lá em Gênesis. Abraão, qual que era a promessa para Abraão? A sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. A promessa está aí, desde o início. Segundo ponto, línguas no Antigo Testamento foram usadas para sinalizar juízo para os judeus. Esse é um ponto interessante. Vamos ver alguns textos do Antigo Testamento. Paulo ele cita alguns. 1 Coríntios 14, 20 e 22. 20a a 22. Se você olhar aí no rodapé da sua Bíblia, provavelmente vai estar dizendo que Paulo, no versículo 21, citou um texto, né? Está lá, Isaías, na minha está escrito aqui, Isaías 28, 11 e 12. Bem miudinha a letra assim no rodapé da Bíblia. Porque Paulo está citando um texto. Aí ele diz assim, a partir do 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, aí ele cita, né? Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. O que Paulo está dizendo aqui? Por que Paulo cita esse texto de ser um sinal aqui? Qual que é o sinal que Paulo está falando? A gente até leu em Deuteronômio, né? Que Deus traria juízo por meio de um povo de outra língua, que então traria juízo sobre o povo de Deus. O que aconteceu na história de Israel, vocês lembram? Quem que veio atacar o povo e destruiu Israel? Começou no reino do norte, foram os assírios. E depois no reino do sul, foram a Babilônia. Lembra disso? Povos de outras línguas que destruíram, que deram juízo ao povo de Israel. E o que Paulo está usando esse texto para dizer? Nem assim eles me ouviram. O argumento de Paulo é esse. Deus enviou outras línguas, povos de outras línguas, para dar juízo para eles, e nem assim eles ouviram. Qual que é o argumento final de Paulo? Agora vocês não vão ser mais meu povo exclusivo. Toda língua e nação agora pode ser do meu povo. Esse é o argumento de Paulo. Tá? Então, o Antigo Testamento ele usa línguas para falar que é um juízo sobre Israel. Ok? Só que, em contrapartida, é um sinal para os incrédulos, e aí eu posso traduzir por gentios também, de bênção, porque agora a palavra de Deus também é para os gentios. Ok? Então, quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, 22, que as línguas são um sinal para os incrédulos, é Deus indicando essa mudança de que agora todo mundo pode ser povo dele. Isso é um sinal de juízo para Israel, que Israel não é mais o povo exclusivo, mas também é um sinal de bênção, de que toda nação agora pode fazer parte do povo de Deus. O evangelho está disponível para todo mundo. Basta crer em Jesus. Então, só uma conclusão que eu tiro disso aqui. As línguas faladas nas igrejas não têm muito proveito, não é muito frutífero. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, dá várias regras para elas serem ditas. Por quê? Porque o objetivo das línguas é você alcançar outras nações com o evangelho de Cristo Jesus. Para que você vai usar isso na igreja se você já tem a sua própria língua e a profecia, né, que Paulo fala para revelar isso? Não faz sentido usar línguas na igreja, é o que Paulo está dizendo. Por isso que ele coloca várias regras, mas se você for usar, fala um de cada vez, no máximo 3, e tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fica calado. Por isso que Paulo dá várias regras, né, para isso. E por fim, por ser um sinal, o caráter das línguas era claramente temporário. Por quê? Porque o sinal já foi dado. Eu já até falei isso outras vezes, né?
Quando um sinal é dado, eu não carrego o sinal comigo. Ele serve para aquele momento. Um exemplo prático disso: semáforo. Eu chego, vejo a luz vermelha do semáforo, eu sei que eu tenho que parar. Parei. Eu não levo o semáforo comigo junto agora daí para frente. Acabou, o motivo dele já estava lá. Já serviu. Eu vou embora depois que abre agora e vem o sinal verde. Acabou. Não preciso mais do sinal. Certo? A mesma ideia aqui. Sinal é assim. Sinal é uma vez para uma coisa específica e acaba. Ou seja, qual que era o sinal das línguas? Indicava que todo mundo agora pode fazer parte do povo de Cristo. E não há mais necessidade de mostrar que o cristianismo é universal. Por quê? Porque já cumpriu isso. O cristianismo já é universal. A Bíblia, inclusive, já está pronta. Eu não preciso mais autenticar nada. Línguas também serviam para autenticar a mensagem dos apóstolos. Já acabou, a mensagem já está pronta. Então, não há mais necessidade do sinal de línguas. Conclusão. Alguém tem alguma dúvida aí? Conclusão. Dom de línguas e de interpretação de línguas cessou. Por quê? Porque o seu propósito como sinal e de revelação já se cumpriu. 2. Os que falam em línguas hoje, ainda que digam ser uma experiência real e útil, não estão praticando algo bíblico. Mas aí, até coloquei o negócio que minha mãe comentou, né? Se não é bíblico, certamente não provém do Espírito, o que não quer dizer que é demoníaco. Mas é outra coisa, emoção, provavelmente, tá? Mas não é bíblico, não é a mesma coisa que está escrito na Bíblia. Aí, vou trazer um último ponto. E os relatos sobrenaturais, reais, que envolvem línguas estrangeiras, não é evidência do dom? Vou dar alguns exemplos. Se alguém aqui quiser procurar um relato de sobrenaturalidade no uso de línguas em missões, por exemplo, procure ler livros do reverendo Ronaldo Lidório, um missionário da igreja presbiteriana fantástico. Ele conta que, eu não sei se foi ele ou é uma história que ele contou, que uma pessoa foi numa tribo e em 3 semanas ela aprendeu a língua daquela tribo. Em 3 semanas. Aí você fala, uai, isso é dom de línguas. Por que não? Eu creio que são reais e provenientes do Espírito. Sim, são. Mas não como dons. Por quê? Porque não eram revelatórios. A pessoa, ela ganhou aquela coisa ali, aquela bênção de Deus, mas ela pregava uma coisa já escrita aqui, ela pregava a Bíblia. Ela não falava coisas extras, ela pregava a Bíblia, já está revelado. E também não era um sinal. Era o quê? Era um milagre proveniente da graça de Deus para diversos propósitos. Provavelmente impulsionar missões, provavelmente abençoar alguém. Deus utiliza milagres hoje não como dom. Semana que vem a gente vai falar sobre dom de milagres e curas. Mas Deus utiliza isso hoje não como dom, mas como bênção. Talvez para impulsionar missões, talvez para abençoar a vida de alguém, para ser gracioso, misericordioso com alguém. Deus não precisa provar mais nenhum ponto, a ponto de fazer isso como sinal. E nem trazer nenhuma revelação que a gente viu que não existe mais. Mas Deus não deixa de agir milagrosamente, Ele age. Nós cremos que milagres acontecem até hoje. Mas não são como dons, ok? Era isso que eu tinha para trazer hoje. Deu certinho quando as crianças chegaram. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Ficou claro para todo mundo? Então vamos orar? Vou fazer uma oração. E em seguida a gente passa para o cântico. Senhor meu Deus, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra, pelo aprendizado que tivemos hoje estudando esse dom de línguas. Que o Senhor nos ajude, Deus, a aprendermos e sermos cada vez mais fiéis à Tua Palavra e à Tua Palavra somente. Aquilo que o Senhor revelou a nós, que está escrito aqui na Sua Palavra. Mas também nos ajude a não sermos soberbos ao entendermos essa palavra, mas que queiramos sempre que a comunhão da Igreja de Cristo reflita em glória para o Senhor e não em discussões ou coisas assim.
É o que nós pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.